Olá, tudo certinho? Pessoal, tô aqui de volta, me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Kerry Gever, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em aprendizagem, e o canal aqui ele é desenvolvido para pais, mães, avós, tias, educadoras, e nós sempre estaremos desenvolvendo temas sobre a educação de uma forma preventiva. Eu acredito que nós precisamos educar antes para termos bons resultados agora e no futuro também. Hoje eu vou falar sobre o tema com o título Como eu faço para que meu filho me escute? Está complicado, né? Tem muitas famílias com bastante problemas de comunicação e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma fundamentação de um teórico, o nome dele é Marshall Rosenberg, e ele fala muito sobre isso, sobre o tema de desenvolver uma comunicação que ela não seja violenta. Então, quero trazer vocês agora aqui comigo para vocês, a princípio, antes de nós falarmos, para chegarmos dentro das nossas casas e das nossas necessidades, eu quero convidar vocês para lembrar de uma brincadeira que existia, acho que todos vocês já fizeram essa brincadeira, já tiveram oportunidade de fazer, e eu acredito que os nossos filhos, aí os netinhos também ainda fazem. Vocês lembram da brincadeira do telefone sem fio? Quais eram as ferramentas que nós precisávamos para fazer essa brincadeira? Ou hoje em dia mesmo, o que precisa para fazer a brincadeira do telefone sem fio? Então vamos lá. A gente precisa de 2 copinhos, né? Geralmente copinhos de iogurte que eram usados ou são usados ainda. Um barbante. E o que precisava se fazer com isso? Pegava-se os 2 copinhos, o barbante, fazia um nozinho ali na pontinha, um furinho no fundo do copo, um furinho em cada copo, e fazia um nozinho nesse fundo e esticava o barbante. E nessa brincadeira não tinha como brincar sozinho, né? Tô falando só no passado, mas agora também. Tenta brincar de telefone sem fio sozinho, não acontece a comunicação, né? E eu queria que vocês lembrassem que de repente eu passei por isso, acredito que vocês também passaram por isso, que quando você brincar lá, quando você pega o copinho e de repente às vezes você fica lá falando sozinho, né? E fica oi aqui, fica falando igual um papagaio ali, e de repente você dá uma observada lá da outra ponta, o amigo diz que não está ouvindo nada. Não acontece isso? E aí o que acontece quando essa brincadeira ela não dava certo? Ou agora, para as crianças que forem trabalhar com isso, por que não dá certo? O que acontece? A brincadeira nesse momento ela para-se por um tempinho e vamos analisar o que está acontecendo. Então existem várias formas que podem, né, prejudicar essa brincadeira. Por exemplo, se por um acaso você não esticou direitinho o barbante, se você deixar ele meio solto, a tua voz não vai chegar até a outra ponta. Outra condição que pode acontecer, que dá interrupção ali na comunicação, é que se você fez talvez um furo muito grande e o teu nozinho é muito pequeno, também o som não vai emitir. Outra condição que pode acontecer é que se de repente você não coloca aquele copinho bem abafadinho na boca, também o som pode não chegar. Mas o que se conclui com isso? Você vai até a brincadeira, vê o que acontece, né? Se for o nó, dá um nozinho a mais. Se for o copo mais perto da boca, você aproxima, você encontra o problema. E, opa, a brincadeira funciona. Que delícia que é isso, né? Muito gostoso. Até quando eu ainda recebo crianças aqui para atendimento, quando eu tenho oportunidade, eu ainda faço essa brincadeira do telefone sem fio para trabalhar a área da linguagem. Então, olha só, essa troca do telefone sem fio, eu queria trazer para você agora, para dentro das nossas casas, da minha casa, da tua casa, porque sempre quando eu falo aqui também é para mim, é um aprendizado para mim, para vocês, para todos nós. Estou apenas compartilhando algo que eu venho aprendido e que ao longo da vida eu tive algumas vivências quanto a isso. Então, assim, o autor que eu falei, Marshall Rosenberg, ele fala muito num determinado capítulo do livro dele sobre
a condição de que se você der espaço para ouvir, vai chegar um determinado momento que o outro vai te ouvir. E aí nós pensamos assim, mas será que o meu filho ouve? Ele só fica, quando eu falo alguma coisa, ele se bate a porta ou fica se debatendo, grita, chora, né? Tem muitas condições que podem acontecer aí, trazendo lá da brincadeira do telefone sem fio. Às vezes você quer falar com o teu filho, mas ele não te ouve, parece que você está falando com as paredes. Só que esse autor, ele salienta isso, ele nos fala que se nós dermos espaço a ouvir o outro, esse outro vai chegar a um determinado tempo que ele também vai querer nos ouvir. É sempre o que eu falo, que é você considerar o outro, se você considera o que ele também tem de necessidade. Então, trazendo o telefone sem fio para dentro de casa, eu queria hoje compartilhar com vocês isso, que vocês percebam, que vocês possam perceber se a comunicação, a tua e do teu filho, talvez quando você grita ou quando você fala alguma coisa, ele está como se fosse as tuas palavras ao vento, tem algo aí, ou é o nozinho que foi mal feito, ou é a distância do barbante, ou é a condição, no caso da distância também lá que você, entre ele, ou às vezes você está falando no telefone, no copinho, que não tem outra pessoa do outro lado, ela não está brincando com você. Vamos supor, a comunicação, ela precisa de uma troca, ela precisa de dois, né? Para que um fale e o outro ouça, ou vice-versa. Então, na condição, eu queria colocar para vocês, para que vocês conseguissem experimentar aí na casa de vocês, para ter essa vivência, para realmente dar uma paradinha, dar um clique lá, né, que a vida tá no automático, muita correria, muita cobrança, uma vida super estressada, mas ela pode ficar menos estressada se a gente melhorar essa comunicação. Então eu convido vocês para fazer essa experiência de dar uma paradinha. Essa parada é para que realmente você convide o teu filho à responsabilidade. Mostre para ele o que você precisa ser ouvida. Então, eu lembro que a minha filha, hoje ela já está fazendo 25 anos, mas eu lembro que ela tinha acho que 8 a 9 anos, ela me trouxe uma frase que nós temos até hoje, e a nossa comunicação é boa, o respeito mútuo sempre foi bom, até os dias atuais, e sempre será, porque nós temos uma comunicação boa. E eu lembro que ela me falou assim, mãe, ela me trouxe essa frase, eu por você e você por mim. A partir daquele momento, nós fizemos um combinado de quando ela tivesse com alguma dificuldade, eu ouviria ela sem julgamentos, claro que iria orientar o caminho, mas ela estava disposta a me entender quando eu também precisasse, porque mãe também chora, mãe também sofre, mãe também erra. Então ela me fez esse combinado partindo dela mesmo, e a nossa comunicação ela fluiu para uma vida cheia de harmonia entre o nosso relacionamento, minha com ela e do pai com ela também. Então, eu quero propor aqui, eu sei que as famílias são diferentes, que as crianças são diferentes, então é sobre isso que eu quero colocar para vocês. Verifica se a linguagem que você está falando com o seu filho, se é essa a linguagem que ele quer receber. Porque existem muitas maneiras de se falar, né, com o filho, é a mesma coisa plantinha. A plantinha, às vezes você vê que ela está lá sequinha, num cantinho, se você muda de ambiente, ela começa a viver novamente. O filho também, ele capta muitas coisas do nosso ambiente, das nossas relações, às vezes os conflitos, às vezes entre marido e esposa. Essa comunicação que eu falo também, talvez não aborde só filhos, mas também a tua relação com teu marido, com a tua esposa, com a pessoa que você convive. Tente ter essa experiência de você dar uma parada e convidar o teu filho para essa responsabilidade dele atender a tua necessidade, de você colocar, por exemplo, por que ele não está te atendendo, em que momentos que ele não está te atendendo, e que você possa colocar. Só um exemplo aqui. Você pode talvez colocar para ele assim que a maneira, às vezes que em determinado tempo ele falou com você sem um respeito que você precisa,
você pode colocar para ele: filho, eu não gosto daquela forma que você fale comigo. Dá para mudar a forma de falar comigo? Porque às vezes ele vai entrando nessa rotina de falar da mesma forma, ou de repente gritar, bater a porta, ter alguns comportamentos agressivos. E se você for deixando levar esse comportamento, ele vai ter como que você entende aquilo, que tá tudo bem, você dá poder a ele para reagir daquela forma. Então, da mesma forma, se o teu filho, um exemplo agora do filho, talvez um filho adolescente lá, ele peça assim: mãe, quando eu estou falando com os meus amigos, então não fale comigo como um bebezinho. Ok, você ouve, o respeitar não quer dizer que você vai se render, né? E por que não nos humilharmos perante uma comunicação que ela está truncada, ela não está acontecendo? A humildade, ela tem muito a ver com o nosso aprendizado nesse processo. Não é porque eu sou mãe, porque eu sou pai, porque eu sou vô, porque eu sou vó, que o meu filho talvez não venha falar algo que eu possa refletir na minha mudança. Então, eu também quero deixar para vocês, além desse autor que eu citei aqui sobre a comunicação não violenta, nós temos do mesmo processo de aprendizagem e que nos traz muita reflexão, é sobre Jesus mesmo. Jesus, lá em Mateus, capítulo 13, do 10 a 17, ele está trazendo um assunto, e aí os discípulos falam assim para ele: Jesus, por que você está falando em parábolas? Por que você fala diferente com esse povo? E Jesus fala assim: a vocês é dado todo o entendimento das coisas do reino de Deus, mas eles precisam ouvir dessa forma. Jesus, ele mesmo, ele falava com as pessoas de acordo com o que as pessoas entendiam. Então, a dica que eu dou hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é isso, que no resumir sobre essa comunicação, por que o meu filho não ouve, a palavrinha seria realmente a empatia, que é você realmente conhecer qual é o temperamento do teu filho, como que ele gosta de ser respeitado também, como ele gosta de ser ouvido, e vice-versa, que o teu filho também venha aprender como que você gosta de ser ouvida ou ouvido, para os pais que estão aí me ouvindo. Então, o vídeo que eu tenho para vocês hoje é esse. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho que seja, e eu fico com vocês para um próximo vídeo, esperando por vocês. Os que não me seguem ainda, se inscrevem aqui no canal. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e pela tua escuta no dia de hoje. E até mais. Beijo!